Imagine o mercado financeiro como um campo de batalha onde a maioria dos investidores se comporta como soldados inexperientes, correndo em direção ao fogo acreditando que encontraram a luz da salvação. Durante mais de 70 anos, testemunhei 13 ciclos completos de cortes nas taxas de juros, e uma verdade cruel se repete. Quando o Banco Central anuncia a redução dos juros, a mídia e os especialistas transformam essa notícia em um espetáculo de otimismo desenfreado, prometendo fortunas instantâneas e mercados em alta eterna. Mas a realidade é bem diferente. A maioria esmagadora dos investidores termina o ciclo de afrouxamento monetário em situação pior do que quando os juros estavam subindo, como mariposas atraídas pela chama que no fim só encontram a destruição. O grande erro está em tratar a virada da política monetária como uma festa, quando deveria ser encarada como um momento estratégico de sobrevivência. Não se engane, os bancos centrais não reduzem os juros para enriquecer sua carteira de investimentos. Eles o fazem para estimular a economia e proteger o mercado de trabalho. Quem promete que a queda dos juros automaticamente infla o valor dos ativos está, na melhor das hipóteses, mal informado, na pior, tentando empurrar para você ativos que ninguém mais quer. A verdade é que em períodos de afrouxamento monetário, as oportunidades reais estão naquilo que o mercado ignora: ativos que oferecem valor real, resiliência e fluxo de caixa consistente. Vou revelar 3 classes de ativos que funcionam como verdadeiros salva-vidas nesses momentos. Essas estratégias não são teorias abstratas, mas lições duramente aprendidas em 6 ciclos de cortes de juros, pagas com o suor e o dinheiro de investidores que quebraram por não a seguirem. Preste atenção especial à terceira categoria, pois é justamente o ativo que o mercado despreza no início do ciclo, mas que se transforma no seu porto seguro quando a tempestade econômica finalmente chega. Antes de começarmos, lembre-se, a política monetária não é uma fórmula mágica para enriquecimento rápido. Ela funciona como um termostato que regula o fluxo de dinheiro na economia. Quando os juros caem, o custo do capital diminui, e muitos interpretam isso como um sinal de que todos os ativos vão disparar. Mas essa é uma ilusão perigosa. O que realmente acontece é que o dinheiro barato cria uma bolha de otimismo, levando investidores a perseguir empresas com promessas de crescimento explosivo, mas sem nenhum fluxo de caixa real. Eles não estão investindo, estão participando de um jogo de batata quente financeiro. Quando a música para, quem estiver segurando o ativo é o grande perdedor. O primeiro ativo que você precisa ter em sua carteira durante um ciclo de queda de juros são as ações de dividendos aristocratas. Essas empresas não são estrelas do mercado, mas sim fortalezas inabaláveis que resistem às piores crises econômicas. Muitos investidores as ignoram porque não oferecem a emoção de uma ação que dobra de valor em um dia. Eles preferem sonhar com ganhos rápidos, perseguindo aquelas ações milagrosas que prometem enriquecimento instantâneo. Mas em tempos de recessão, o que realmente salva seu patrimônio não são promessas de crescimento, mas sim fluxo de caixa constante. As verdadeiras aristocratas dos dividendos são aquelas empresas que aumentaram seus pagamentos de dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Elas representam uma qualidade que o mercado moderno parece ter esquecido: a disciplina. Essas empresas não são apenas resilientes em tempos de prosperidade. Elas continuam a recompensar seus acionistas mesmo quando a economia está em queda livre. Veja o caso da crise das .com em 2001. Enquanto o Federal Reserve cortava os juros para estimular a economia, as ações de tecnologia explodiram como balões de gás, deixando um rastro de empresas falidas. Mas empresas como a Johnson & Johnson não apenas sobreviveram, elas prosperaram, aumentando seus dividendos a níveis recordes. Isso não foi sorte, mas sim o resultado de um modelo de negócios construído para resistir a qualquer tempestade. Durante um ciclo de queda de juros, a economia geralmente desacelera, e os consumidores cortam gastos supérfluos. No entanto, eles não param de comprar alimentos, remédios ou pagar suas contas de luz. Essa demanda inelástica torna as aristocratas dos dividendos nos setores de bens de consumo essenciais, saúde e serviços públicos os ativos mais valiosos para se ter em carteira. A maioria dos investidores, no entanto, interpreta mal o significado dos cortes de juros. Eles acreditam que a política monetária expansionista é um sinal para comprar ações de crescimento agressivo, mas essa é uma lógica invertida. A verdade é que os cortes de juros muitas vezes sinalizam uma economia em dificuldades, e nesses momentos, um fluxo de caixa estável vale muito mais do que promessas de crescimento futuro. Mesmo que uma ação de dividendos aristocrata caia 15% no primeiro mês de corte de juros, o que realmente importa é se ela continuará pagando e aumentando seus dividendos.
A resposta é sim, porque as pessoas não param de comprar produtos básicos, como fraldas, pasta de dente ou leite em pó, mesmo em meio a uma crise. As necessidades humanas são incrivelmente resilientes, como um relógio que continua funcionando independentemente da tempestade lá fora. Essa previsibilidade é mais valiosa do que qualquer promessa de inovação disruptiva feita por uma ação de inteligência artificial. As aristocratas dos dividendos resolvem 3 problemas críticos durante um ciclo de queda de juros. Primeiro, elas fornecem renda contínua, permitindo que você não precise vender seus ativos em momentos de pânico. Isso é crucial, pois o início de um ciclo de cortes de juros costuma ser marcado por alta volatilidade. Se você depende de dividendos para viver, não precisará vender suas ações no pior momento, evitando perdas desnecessárias. Segundo, elas oferecem uma proteção natural contra a inflação. Empresas com poder de precificação podem aumentar seus preços para manter suas margens de lucro, ao contrário dos títulos de renda fixa, cujos rendimentos são corroídos pela inflação. Terceiro, elas permitem que você reinvista seus dividendos automaticamente. Quando os preços das ações caem, você compra mais ações com o mesmo valor de dividendos, acumulando riqueza de forma mecânica e eficiente, sem depender de decisões emocionais. Alguns podem questionar, mas as ações de crescimento não oferecem retornos maiores durante um ciclo de queda de juros? Em parte sim, mas o risco também aumenta exponencialmente. Enquanto as aristocratas dos dividendos têm balanços sólidos como fortalezas, muitas empresas de crescimento são como castelos de cartas, prontos para desmoronar ao primeiro sinal de crise. Veja o exemplo da 3M, que aumentou seus dividendos por mais de 60 anos consecutivos. Se você tivesse investido nela durante os ciclos de cortes de juros das décadas de 1980 e 2000, seus dividendos teriam crescido consistentemente, mesmo em meio a recessões. Enquanto isso, quem perseguiu as ações de tecnologia mais quentes da época pode ter obtido ganhos rápidos, mas também pode ter visto seu patrimônio desaparecer nas crises de 2000 e 2008. O segundo ativo essencial para um ciclo de queda de juros são os títulos de curto prazo de alta qualidade. Essa é uma estratégia que 99% dos investidores ignoram, porque vai contra o instinto humano de buscar retornos mais altos. Quando os juros começam a cair, muitos correm para títulos de longo prazo, acreditando que estão travando uma taxa de juros alta. Mas essa é uma armadilha perigosa. Em um ciclo de afrouxamento monetário, os títulos de longo prazo podem parecer atraentes no início, mas, à medida que a economia se deteriora, o risco de crédito aumenta, e os ganhos com a queda dos juros podem ser completamente anulados. Os títulos de curto prazo de alta qualidade, como aqueles com classificação AA e prazo de 3 a 7 anos, oferecem 3 vantagens cruciais. Primeiro, eles têm baixo risco de taxa de juros. Mesmo que os cortes de juros não sejam tão profundos quanto o esperado, a volatilidade dos preços desses títulos será mínima. Segundo, eles permitem que você reinvista seu capital a taxas potencialmente mais altas no futuro. Se a economia entrar em uma espiral de estagnação, os cortes de juros podem continuar por anos, e você terá a flexibilidade de reinvestir seu dinheiro em oportunidades mais atraentes. Terceiro, eles reduzem o risco de crédito. Títulos de curto prazo têm menor probabilidade de inadimplência, pois você recupera seu capital mais rapidamente. Durante a crise de 2008, investidores que compraram títulos corporativos AA de 7 anos no início dos cortes de juros obtiveram retornos anualizados superiores aos dos títulos do Tesouro, de 3 anos em 4 pontos percentuais. Enquanto os títulos de longo prazo sofreram com a falta de liquidez e a deterioração do crédito, os títulos de curto prazo mantiveram seus fluxos de caixa estáveis e protegeram o capital dos investidores. A lição é clara. Em um ciclo de queda de juros, a estabilidade é mais valiosa do que a promessa de retornos elevados. O terceiro ativo, e talvez o mais subestimado, são as ações de empresas líderes em bens de consumo essenciais. Essas empresas são ignoradas no início de um ciclo de cortes de juros porque não oferecem o brilho das ações de crescimento ou tecnologia. Mas à medida que o ciclo avança e a economia desacelera, elas se tornam os ativos mais valiosos da carteira. Estou falando de empresas com margens de lucro superiores a 30%, marcas reconhecidas globalmente e poder de precificação. Elas não são glamourosas, mas são resilientes. Durante uma recessão, os consumidores cortam gastos supérfluos, mas não deixam de comprar produtos essenciais, como alimentos, produtos de higiene e energia.
Empresas como a Procter & Gamble e a Coca-Cola não apenas sobrevivem a crises, elas prosperam. Durante a crise financeira de 2008, enquanto a maioria dos ativos despencava, a Walmart registrou um aumento de 5,7% em suas vendas, e a Coca-Cola viu suas vendas globais caírem apenas 1%. Essa estabilidade é inestimável em tempos de incerteza, como um farol que guia você em meio à escuridão. A maioria dos investidores comete o erro de abandonar essas ações defensivas muito cedo, perseguindo setores cíclicos como automobilístico e aviação na esperança de uma recuperação rápida da economia. Mas os dados históricos mostram que do primeiro corte de juros até a verdadeira recuperação econômica, leva em média 18 meses. Durante esse período, as ações de bens de consumo essenciais superam os setores cíclicos em mais de 20 pontos percentuais. Se você quer construir uma carteira resiliente durante um ciclo de queda de juros, aloque de 15% a 25% do seu capital em 3 a 5 empresas líderes nesse setor. Lembre-se, em um ciclo de afrouxamento monetário, o objetivo não é ficar rico rapidamente, mas sim proteger seu patrimônio. As aristocratas dos dividendos, os títulos de curto prazo de alta qualidade e as líderes em bens de consumo essenciais não são ativos emocionantes, mas são os únicos que oferecem segurança, fluxo de caixa estável e proteção contra a inflação. Eles não prometem ganhos rápidos, mas garantem que você sobreviverá à tempestade e estará pronto para aproveitar as oportunidades quando o mercado se recuperar. Não cometa o erro de perseguir promessas de enriquecimento instantâneo. Em tempos de incerteza, a verdadeira riqueza está na resiliência. O que você realmente precisa são das empresas por trás daquelas marcas que bilhões de pessoas usam todos os dias sem sequer perceber. Não são as promessas brilhantes das novas tendências de consumo, dependentes de modismos passageiros. O objetivo aqui não é buscar retornos extraordinários, mas garantir que seu capital sobreviva e prospere em qualquer cenário econômico. Porque, no fim das contas, vencer em um ciclo de queda de juros é como vencer uma guerra. O mais importante não é atacar primeiro, mas estar vivo quando a batalha terminar. As ações de consumo essencial têm uma vantagem única nesse ambiente. Elas oferecem proteção natural contra a inflação, mesmo quando os cortes de juros não conseguem conter a alta dos preços. Como? Porque essas empresas têm o poder de precificação. Quando os custos sobem, elas repassam parte do aumento aos consumidores sem perder volume, afinal, as pessoas não deixam de escovar os dentes ou lavar roupa só porque a economia está fraca. E quando a demanda enfraquece, elas podem reduzir preços para ganhar participação de mercado, compensando a queda na margem com o aumento das vendas. Essa flexibilidade é um privilégio que poucos setores possuem. Veja o caso da Procter & Gamble durante a inflação de 2009. Enquanto outros setores sofriam, a empresa baixou preços estrategicamente e viu sua fatia de mercado crescer 2,3 pontos percentuais. Não foi mágica, foi resiliência. Em momentos de crise, essas empresas não apenas resistem, elas se fortalecem. E é exatamente isso que você quer em um portfólio: ativos que não dependem de otimismo para performar, mas que entregam resultados mesmo quando o mundo parece desabar. Sei que alguns argumentam que as ações de consumo estão caras em ciclos de queda de juros. É verdade, elas não são baratas. Mas você precisa entender uma coisa: pagar um preço justo por um ativo defensivo de qualidade não é um custo, é um seguro. Você espera nunca precisar usar um extintor de incêndio, mas se a casa pegar fogo, ele salva sua vida. Os líderes de consumo são o extintor do seu portfólio. Seu valor não aparece nos dias tranquilos, mas explode nos momentos de pânico. Além disso, essas empresas carregam um valor oculto, uma opção gratuita de crescimento. Quando os juros caem e o dinheiro barato inunda o mercado, o capital naturalmente migra para os ativos mais seguros. E adivinhe quem se beneficia? Exatamente as empresas com fluxos de caixa estáveis e modelos de negócio simples. Foi o que aconteceu em 2019, quando a Unilever adquiriu a divisão de saúde do consumidor da GSK. Não foi uma aposta arriscada, foi uma compra estratégica, como ganhar um bônus sem pagar nada a mais. No fundo, investir em consumo essencial é investir nos hábitos humanos. Escovar os dentes, tomar café, lavar as mãos. Esses comportamentos não desaparecem com uma recessão, nem se alteram com um corte de juros. Eles são tão estáveis quanto a necessidade de respirar. E em um mundo onde tudo parece desmoronar, essa estabilidade é o ativo mais valioso que existe. É como um farol em meio à tempestade. Não importa quão escuro ou agitado o mar esteja, ele sempre aponta o caminho certo.
Quando todos os gênios do mercado correm atrás do novo e brilhante, são os investidores que se apegam ao óbvio que acabam vencendo. Porque no longo prazo a consistência sempre derrota a especulação. E é exatamente isso que esse trio de ativos oferece: dividendos aristocráticos para fluxo de caixa constante, títulos de curto prazo para proteção do capital e líderes de consumo para resistir a qualquer tempestade econômica. Esse portfólio não vai colocá-lo no topo das listas de rentabilidade no primeiro mês de queda de juros. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E maratonas não são vencidas por quem sai na frente, mas por quem chega ao fim com energia para cruzar a linha de chegada. A verdadeira riqueza não se constrói com apostas ousadas, mas com a disciplina de quem sabe que no fim, o mercado sempre recompensa a paciência. Nos meus 70 anos de mercado, aprendi uma lição mais valiosa do que qualquer previsão. Os investidores mais inteligentes não são aqueles que acertam todas as apostas, mas aqueles que cometem menos erros. Ciclos de queda de juros são como festas regadas a álcool, a emoção toma conta da razão, e as pessoas fazem escolhas das quais se arrependem depois. Se você conseguir manter o foco nesses 3 pilares e ignorar o barulho, não importa como o ciclo se desenrole, você estará sempre um passo à frente. No fim das contas, o sucesso nos investimentos não depende do seu QI, mas do seu caráter. Em tempos de incerteza, a paciência vale mais do que a inteligência. É como um diamante: quanto mais escuro o ambiente, mais ele brilha. E a disciplina? Ela é como um leme em um barco, não importa quão fortes sejam as ondas, ela mantém você no rumo certo. Se você tem essas qualidades, esses 3 ativos foram feitos para você. Se não tem, nenhuma estratégia no mundo poderá salvá-lo. Lembre-se do velho ditado dos mercados: se você sabe onde vai morrer, nunca vá para lá. Em ciclos de queda de juros, a maioria das pessoas morre na busca por retornos rápidos e na exposição a ativos frágeis. Sua missão é simples: fique longe disso. Mantenha-se nas áreas seguras, mesmo que pareçam chatas. O mercado sempre recompensa a disciplina e sempre pune a imprudência. Que essa jornada seja menos sobre evitar erros e mais sobre construir riqueza com solidez. E se este conteúdo fez sentido para você, não deixe de compartilhar, salvar e ativar as notificações. Assim, você receberá mais insights como este direto no seu feed. Porque no fim o conhecimento é a única vantagem que ninguém pode tirar de você.